Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, quase sempre é mal compreendido: os direitos e as prerrogativas da advocacia. Sabe aquela ideia de que são benefícios especiais? Pois é, vamos ver que, na verdade, eles formam um pilar essencial do nosso sistema de justiça. Então, a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa aqui. A gente está falando de privilégios para uma classe ou de ferramentas que são indispensáveis para a defesa de qualquer cidadão? É isso que a gente vai desvendar. O nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos entender o que é esse tal escudo essencial. Depois, vamos falar sobre igualdade dentro do sistema de justiça, a proteção da relação com o cliente e até analisar o que acontece quando o próprio advogado é acusado. E por fim, vamos amarrar tudo e entender por que isso importa para todo mundo. Ok, vamos começar do começo. A primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é o conceito de prerrogativas. Pensa nelas não como vantagens pessoais, mas como instrumentos de trabalho e que são absolutamente necessários. A melhor analogia é essa. Um advogado sem suas prerrogativas é como um cavaleiro que vai para a batalha sem armadura nenhuma. Essas garantias existem para basicamente equilibrar o jogo e garantir que a defesa de qualquer pessoa possa ser feita de forma completa e principalmente livre. Vamos avançar para ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Essa parte aqui fala da dinâmica entre advogados, juízes, promotores, um ponto que, nossa, gera muita confusão. Agora, olha que interessante. Isso aqui quebra um mito muito comum. Muita gente imagina uma pirâmide no tribunal, sabe? Juiz no topo, promotor logo abaixo e o advogado lá embaixo. Mas a lei, especificamente o artigo 6º do Estatuto da Advocacia, diz o contrário. Não existe hierarquia. O que deve existir é tratamento com respeito e consideração de um lado e do outro. E na vida real, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que um advogado não precisa pedir permissão para falar com o juiz no gabinete dele. E mais, se uma autoridade grita, trata mal, desrespeita um advogado, isso não é só falta de educação, é uma violação de uma prerrogativa que existe justamente para manter o equilíbrio da justiça. Agora a gente entra num ponto super sensível: os direitos que protegem a relação mais sagrada que existe na advocacia, que é a relação entre o advogado e o cliente. Essa é a verdadeira linha de defesa do cidadão. O escritório de um advogado é visto pela lei como um santuário. Isso mesmo. Os arquivos, os e-mails, as comunicações, tudo é inviolável. E porquê? Porque ali dentro estão os segredos, as estratégias de defesa de dezenas, centenas de clientes. Proteger o escritório é proteger o direito de defesa de todo mundo que confia naquele profissional. Claro, essa proteção não é um cheque em branco, mas as exceções são pouquíssimas e bem claras. Uma busca só pode acontecer se o próprio advogado for o investigado, se tiver uma ordem judicial dizendo exatamente o que se procura, e, o mais importante, com a presença de um representante da OAB ali, na hora, para garantir que só o que for relevante para aquele caso seja levado, protegendo os documentos dos outros clientes. Agora imagina a cena, que acontece muito mais do que se pensa. Um advogado chega na delegacia para falar com um cliente que acabou de ser preso e ouve isso aí. Parece um procedimento padrão, né? Volte depois. Só que não é. Isso é uma violação clara, direta, de uma prerrogativa. O acesso ao cliente é para ser imediato. Ponto. E o ponto-chave é esse: o direito de conversar com o cliente preso é absoluto. Não pode ser adiado, tem que ser pessoal, reservado e, detalhe, nem precisa de procuração nesse primeiro momento. E o mais forte de tudo, nenhuma ordem de incomunicabilidade pode impedir essa conversa. É um direito inquebrável. Bom, vamos agora para o cenário mais tenso de todos. Quando o próprio defensor vira o alvo de uma acusação criminal e essa acusação tem a ver com o trabalho dele. A lei aqui é muito específica. Se um advogado comete um crime no exercício da profissão e esse crime permite fiança, ele simplesmente não pode ser preso em flagrante. Agora, se o crime for inafiançável, aí sim a prisão pode acontecer, mas tem uma condição: é obrigatória a presença de um representante da OAB. Já para crimes comuns que não têm nada a ver com a profissão, valem as mesmas regras de qualquer outro cidadão. E tem outra proteção importante. Antes de uma condenação definitiva, a lei proíbe que um advogado fique detido numa cela comum.
A garantia é a chamada Sala de Estado-Maior, que na prática significa uma instalação com condições dignas. Se não existir um lugar assim, a alternativa é a prisão domiciliar. Agora, uma pergunta clássica que cai até em prova de concurso. Um advogado é ofendido enquanto está trabalhando, mas depois, sabe, resolve perdoar quem o ofendeu. E aí, o processo acaba? A resposta pode até surpreender. Não importa. O perdão do advogado como indivíduo não encerra a questão. Sabe porquê? Porque a ofensa não foi vista como um ataque só a ele, mas à advocacia como um todo. Isso acontece por causa de uma coisa chamada desagravo público. Isso aqui não é uma ferramenta para limpar a honra de uma pessoa. É um ato para defender a dignidade de toda a advocacia. A ofensa a um advogado no exercício da sua função é um ataque à profissão. Por isso, o processo continua, mesmo que o advogado ofendido não queira. E agora a gente chega no final, para juntar todas essas peças. Afinal de contas, por que essas regras, que parecem tão específicas, são importantes para a sociedade inteira? E aqui está o pulo do gato. Cada prerrogativa que a gente conversou, desde não ter hierarquia até o escritório ser inviolável, não existe para dar um benefício ao profissional. Existe para garantir que qualquer pessoa, qualquer uma, possa ter uma defesa forte, independente e, principalmente, sem medo de retaliação. Isso nos deixa com uma reflexão final. Enfraquecer as garantias da advocacia não é enfraquecer uma profissão, é enfraquecer o direito de defesa de todo mundo. A pergunta que fica no ar é essa: se o escudo de quem defende pode ser quebrado, quem é que vai sobrar para defender o nosso?